Ninguém respondeu. A pergunta do juiz ficou pairando sobre a mesa como uma tempestade prestes a explodir. Há quanto tempo vocês escondem quem Emily realmente é? Minha mãe permaneceu imóvel. Meu pai desviou os olhos. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu vi medo nos rostos deles. Ryan olhou para nossa mãe, depois para nosso pai. E então voltou a olhar para mim. Parecia que ele estava tentando juntar peças de um quebra-cabeça que esteve diante dele durante anos. Mãe! Sua voz saiu baixa. O que ele quer dizer com isso? Minha mãe forçou um sorriso. Aquele mesmo sorriso que ela usava sempre que queria controlar uma situação. Ryan, querido, ninguém está escondendo nada. Mas nem ela acreditou nas próprias palavras. O juiz permaneceu em silêncio, observando, esperando, como se estivesse dando a ela uma última chance de dizer a verdade. Ryan não tirava os olhos dela. Então responde. A sala ficou completamente quieta. Minha mãe respirou fundo. Seu pai e eu apenas tentamos proteger esta família. Eu quase ri, porque aquela era a resposta que ela dava para tudo, sempre. Quando mentia, quando manipulava, quando machucava alguém. Tudo era para proteger a família. Ryan balançou a cabeça. Proteger de quê? Nenhuma resposta veio. Então Megan falou pela primeira vez. Eu também gostaria de entender. Todos olharam para ela. Ela parecia confusa, mas também incomodada. Porque durante os últimos 2 anos eu ouvi muitas histórias sobre Emily. Ela olhou para mim, depois para minha mãe. E nenhuma delas se parece com a pessoa que estou vendo hoje. Meu coração apertou. Porque eu sabia exatamente quais histórias ela tinha ouvido. A filha problemática. A filha distante. A filha que nunca aparecia. A filha que não ligava para a família. Minha mãe havia contado essa versão durante anos. E agora ela estava desmoronando diante de todos. Ryan passou a mão pelos cabelos. Espera. Ele olhou para mim. Emily, aquelas vezes que você não vinha ao Natal, foi você quem não quis vir? Ou aconteceu outra coisa? Meu estômago afundou. Porque eu sabia exatamente do que ele estava falando. Dos convites que nunca chegaram. Das mensagens que nunca foram entregues. Das reuniões de família das quais eu descobria semanas depois. Eu permaneci em silêncio. Mas o silêncio foi suficiente. Ryan começou a entender. E quanto mais entendia, mais sua expressão mudava. Então o juiz fez outra pergunta. Uma pergunta simples, mas devastadora. Ryan, ele falou calmamente. Quantas histórias sobre sua irmã você ouviu diretamente dela? Meu irmão abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque naquele momento, ele percebeu a verdade. Durante anos, ele tinha escutado todo mundo, menos a própria Emily. O silêncio depois da pergunta do juiz foi sufocante. Ryan continuava imóvel, como se algo dentro dele tivesse acabado de quebrar. Ele olhou para mim, depois para nossa mãe. E então perguntou, Emily, você sabia dessas reuniões de família? Minha mãe respondeu antes que eu pudesse abrir a boca. Claro que sabia, mas sua voz não parecia tão confiante quanto antes. Ryan virou-se imediatamente para ela. Deixa ela responder. A sala inteira congelou, porque ninguém estava acostumado a ouvir Ryan contrariar nossa mãe. Nunca. Eu respirei fundo. Nem sempre. Ryan franziu a testa. O que quer dizer? Olhei para a mesa. Havia anos de silêncio presos dentro de mim. Anos de coisas que eu nunca tinha dito. Houve aniversários dos quais eu só soube depois que aconteceram. Houve churrascos em família para os quais nunca fui convidada. E houve natais em que descobri pelas fotos que todos estavam juntos. Ninguém disse uma palavra. Megan levou a mão à boca. Meu pai fechou os olhos. E minha mãe ficou completamente vermelha. Isso não é verdade! Ela disparou. Mas sua própria voz parecia desesperada. Ryan olhou para ela. Mãe... Ela continuou. Emily sempre foi ocupada. Ela nunca fazia questão de estar presente. Foi a desculpa mais fraca que já ouvi, porque até Ryan sabia que aquilo não fazia sentido. Ele me conhecia. Sabia que eu nunca teria recusado passar tempo com ele. Então algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. Megan falou. Espera um pouco. Todos olharam para ela. Agora que estou pensando, houve várias vezes em que perguntei por Emily. E você sempre dizia que ela não queria vir. Minha mãe ficou imóvel. Megan continuou. Teve até um almoço no ano passado. Lembro perfeitamente. Perguntei por ela. E você respondeu que Emily preferia ficar longe da família. Meu coração afundou. Porque eu nunca tinha ouvido aquela conversa. Nunca. Ryan ficou em choque. Ele olhou lentamente para nossa mãe. Você disse isso? Minha mãe não respondeu. E o silêncio dela respondeu tudo. Meu irmão passou a mão pelo rosto. Parecia não acreditar. Como se estivesse revendo anos inteiros da própria vida. Então ele olhou para mim novamente e fez uma pergunta que eu jamais imaginei ouvir. Quantas vezes isso aconteceu? Minha garganta apertou. Muitas. A palavra saiu quase como um sussurro.
Mas foi suficiente. Ryan abaixou a cabeça. E pela primeira vez, eu vi culpa em seus olhos. Não culpa pelo que fez, mas pelo que nunca percebeu. O juiz observava tudo em silêncio, até que finalmente falou. A verdade sempre encontra uma maneira de aparecer. Sua voz era calma, mas o efeito foi devastador. Porque naquele momento, todos naquela mesa começaram a perceber que aquilo não era apenas um jantar de noivado. Era o começo do fim de uma mentira que durava anos. E o pior ainda estava por vir. Ryan permaneceu em silêncio por vários segundos. Ninguém tentou interrompê-lo. Ninguém tentou mudar de assunto. Porque todos podiam ver que algo estava acontecendo dentro dele. Algo importante. Ele olhou para nossa mãe, depois para nosso pai, e finalmente para mim. Por que você nunca me contou? Sua voz parecia mais triste do que irritada. Eu quase sorri. Uma daquelas risadas sem humor. Quantas vezes você acha que eu tentei? Ryan abaixou os olhos, e imediatamente eu soube que ele estava se lembrando. Dos telefonemas que terminavam rápido demais. Das mensagens que ficavam sem resposta. Dos feriados em que ele simplesmente acreditava quando nossa mãe dizia: Emily está ocupada. Ou, Emily não quis vir. Ou ainda, ela não liga mais para essas coisas. Durante anos ele acreditou. Porque era mais fácil acreditar. Meu pai finalmente decidiu falar. Ryan, as coisas não são tão simples assim. Mas meu irmão o interrompeu. Então explique. Meu pai ficou em silêncio. Porque não havia explicação. Pelo menos não uma que fizesse sentido. Megan observava tudo atentamente. Então ela fez uma pergunta inesperada. Emily. Olhei para ela. Sim? Ela hesitou. Você realmente queria fazer parte da família? A pergunta atingiu meu coração. Porque a resposta era dolorosamente simples. Eu passei anos tentando. Minha voz ficou baixa. Mais anos do que deveria. A sala ficou imóvel. Eu ligava. Eu mandava mensagens. Eu aparecia quando era convidada. Eu tentava conversar. Tentava participar. Tentava ser suficiente. Minha garganta apertou. Mas em algum momento, cansei de correr atrás de uma porta que sempre estava fechada. Ryan fechou os olhos. Parecia que cada palavra estava atingindo ele como uma pedra. Então o juiz falou novamente. Sua voz era calma, mas firme. Esse é o problema das mentiras repetidas por muitos anos. Todos olharam para ele. Depois de um tempo, elas parecem verdade. Minha mãe cruzou os braços, como se estivesse perdendo o controle da situação. E estava. O juiz continuou. A diferença é que a verdade não desaparece. Ela apenas espera. Meu coração disparou. Porque eu sabia exatamente para quem aquelas palavras eram direcionadas. Minha mãe, meu pai. E todos os anos em que tentaram me transformar em alguém que eu nunca fui. Então Ryan fez algo que ninguém esperava. Ele se levantou da cadeira. Lentamente. O movimento chamou a atenção de todos. Ele olhou para nossa mãe, depois para nosso pai, e disse: Durante toda a minha vida eu achei que Emily tinha se afastado da família. Sua voz falhou, mas agora estou começando a perceber que talvez tenha sido a família que se afastou dela. O silêncio que veio depois foi devastador, porque ninguém conseguiu dizer que ele estava errado, nem mesmo minha mãe, e naquele momento, pela primeira vez, eu percebi que a história que meus pais haviam contado durante anos estava finalmente desmoronando diante dos meus olhos. Ryan ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para mim. Eu nunca vou esquecer aquela expressão. Pela primeira vez, ele não estava ouvindo nossa mãe. Não estava ouvindo nosso pai. Estava olhando para mim, tentando entender tudo o que tinha perdido durante anos. Emily. Sua voz falhou. Me desculpa. A sala inteira ficou imóvel. Eu deveria ter percebido antes. Eu senti um nó na garganta. Porque aquelas palavras eram tudo o que eu nunca pensei ouvir. Ryan respirou fundo. Você sempre esteve lá. E eu nunca enxerguei. Ninguém disse nada. Nem nossa mãe. Nem nosso pai. Porque não havia mais nada para dizer. A verdade finalmente estava diante de todos. Megan segurou a mão de Ryan e sorriu para mim. Um sorriso sincero. Sem pena. Sem julgamento. Apenas respeito. O juiz pegou sua taça e se levantou. Antes de sair, olhou para mim pela última vez. Emily. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando provar seu valor. Mas você não precisa fazer isso. Sua vida já provou quem você é. Meu coração apertou. Porque aquelas palavras significavam mais do que ele poderia imaginar. Durante anos eu tentei ser suficiente. Tentei ser vista. Tentei ser amada. Mas naquele momento finalmente entendi uma coisa. O problema nunca foi comigo. Eu nunca fui invisível. As pessoas erradas simplesmente escolheram não me enxergar. Alguns minutos depois peguei minhas chaves. Caminhei até a porta. Minha mãe chamou meu nome, pela primeira vez naquela noite. Mas eu não parei. Não por raiva, não por vingança. Apenas porque não precisava mais.
Quando saí daquela casa, senti algo que não sentia há anos. Paz. Entrei no carro, liguei o motor, e enquanto dirigia de volta para Chicago, percebi que tinha passado a vida inteira tentando conquistar um lugar naquela família. Mas finalmente entendi que meu valor nunca dependeu da aprovação deles. E pela primeira vez, eu estava realmente livre. FM